Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, todas as famílias reunidas no dia de hoje, nós agradecemos a Deus por cada família, por cada amigo, familiar, colega de trabalho, nesse dia muito especial. Hoje é o segundo domingo de maio, dia 10 de maio, comemoramos nesse dia o Dia das Mães. Nós agradecemos a Deus por esse dia tão especial. E nesse dia tão especial, nós vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando e vamos falar sobre uma grande mulher da Bíblia. Em homenagem ao Dia das Mães, nós vamos nos reportar a essa grande mulher do cenário bíblico no Antigo Testamento, que é Débora. Vamos falar sobre o desempenho dessa mulher na sociedade judaica, na sociedade patriarcal. Nós vamos agradecer a Deus por isso, por esse momento muito oportuno, quando nós estaremos aludindo ao Dia das Mães, falando do papel da mãe dentro da nossa sociedade e da sociedade hebreia, naquele momento. Nós vamos orar inicialmente, depois vamos ler um texto que se encontra lá no livro dos Juízes de Israel, na página 228. Nós leremos no capítulo 4. Vamos fazer a leitura no capítulo 4, a partir do versículo 4 ao versículo 9. Vamos orar primeiramente. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, agradecidos pela manhã deste dia, este dia que o Senhor fez, por isso nele nos regozijamos e nos alegramos, louvamos, bendizemos e adoramos o Teu nome, Te exaltamos, Senhor, Te glorificamos por esse dia tão especial, quando comemoramos o Dia das Mães, que Tu venhas abençoar todas as mães de nossa igreja, de nossos amigos, de nossos familiares, do nosso contexto, no nosso país, que Deus esteja abençoando essas mães, notáveis mulheres que têm desempenhado um grande papel, não só no cenário bíblico, no passado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas também no nosso meio, no nosso cenário nos dias de hoje. Que o Senhor abençoe as nossas mulheres, as mulheres de nossa igreja. Agradecemos, Senhor Deus, por isso. Pedimos que Tu nos orientes, nos dê a direção, o discernimento e a iluminação do Teu Espírito para esta palavra na manhã de hoje, neste segundo domingo de maio. Nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estaremos, pois, lendo o texto como anunciado, Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 9. Nós estaremos fazendo então essa leitura que diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhes: Porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas suas mãos.
Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Que Deus nos abençoe na manhã de hoje, deste domingo, segundo domingo de maio, abençoando a nossa reflexão de hoje. Nós estaremos então falando desta importante mulher, desta notável mulher do cenário bíblico no Antigo Testamento, Débora, uma mulher reconhecida pelos seus contemporâneos. Estaremos então tratando desse tema e abordando essa questão citada no texto. Irmãos, há uma citação de Rui Barbosa que diz assim: a pátria é a família amplificada e a família divinamente constituída por elementos orgânicos, a honra, a disciplina, a fidelidade, a bem-querença e o sacrifício. É uma busca instintiva de vontades, uma desestudada permuta de abnegações, um tecido vivente de almas entrelaçadas. Multiplicai a família e tereis a pátria. Esta é uma citação de Rui Barbosa, o grande notável brasileiro Rui Barbosa. Esta frase de Rui Barbosa, no contexto de um trabalho que fala da identidade da mulher na sociedade patriarcal, o texto citado das grandes dificuldades, fala das grandes dificuldades, mas cita também o relevante papel desenvolvido pelas mulheres, seja no silêncio da vida familiar, seja no pedregoso caminho da sociedade humana de todos os tempos. Fazendo alusão ao Dia das Mães, nós vamos falar dentro do contexto bíblico a respeito dessa mulher que é chamada Débora e notável pelo seu desempenho junto aos seus contemporâneos. O nome Débora significa abelha, ou seja, aquela que produz mel. Débora era uma juíza e desenvolveu um relevante papel na sociedade do seu tempo. Vamos, então, tratar de algumas questões desenvolvidas a partir desse texto que nós estaremos abordando nesse momento. Nós estaremos trazendo neste momento. Nós temos algumas questões aqui a observar nesse texto, dentro desse contexto, irmãos, do dia de hoje, que é o Dia das Mães, e nós vamos ver algumas dessas questões. A primeira delas, irmãos, é que Débora era uma mulher reconhecida por sua superação. E por que tratamos ou falamos de superação? Porque a mulher, no contexto hebreu, ela não tinha nenhum valor. Ela não era valorizada pelo seu trabalho, muito embora o seu trabalho fosse extremamente importante no seio familiar. Nós temos várias mulheres citadas na Bíblia, no Antigo Testamento, e o seu importantíssimo trabalho desenvolvido pela misericórdia, pela orientação e pelo mandado de Deus. Débora era uma dessas mulheres. E diz o versículo 4, Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Não era comum, mas Débora, de forma singular, é levantada por Deus no seio de uma sociedade, como disse, patriarcal, e em que a mulher não era valorizada, como nós temos aqui
a pessoa de Débora. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu cuidado, no seu poder, na sua soberania, levantou esta mulher para ser juíza e para julgar em Israel, superando todos os obstáculos, todas as lutas, todas as vicissitudes, o preconceito que certamente havia nesta sociedade, mas Deus a levanta para ser bênção no meio do povo de Deus. Então nós temos esse elemento de superação na vida desta mulher. Uma segunda questão que nós temos no texto, irmãos, é que Débora era uma mulher reconhecida pela sua humildade. Observe que o versículo 5, a primeira parte, diz assim: ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ou seja, não obstante as dificuldades, Débora julgava, como diz o texto, debaixo de uma palmeira. Débora não tinha aposentos nobres, não tinha um lugar especial para que ela se reunisse e para que atendesse aos israelitas nas suas necessidades, nas suas questões. Ela atendia debaixo de uma palmeira. Tal era a sua humildade, a sua simplicidade de mulher notável que era. Portanto, não obstante essas questões, ela ainda assim julgava, fazia o seu trabalho, desenvolvia com muita aptidão a obra que Deus a levantou para fazer. Portanto, Débora era uma mulher reconhecida pela sua humildade. Portanto, esta é a segunda questão do texto. A terceira questão que nós temos nesse texto, irmãos, a terceira lição, é que Débora era uma mulher reconhecida por seu preparo. E diz aqui o final do texto, do capítulo 5, que os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Não obstante a dificuldade, não obstante o lugar difícil, porque era uma região montanhosa, debaixo de uma palmeira, os israelitas subiam até ela. Não obstante as dificuldades do caminho, eles subiam. Tal a importância, tal o preparo desta mulher. Quando qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer mulher desenvolve o seu trabalho com habilidade, com dedicação, com preparo, qualquer lugar é perto para aqueles que vão buscar soluções na vida dessas pessoas. E Débora era esta mulher onde as pessoas a buscavam para tirar soluções, para encontrar soluções para os dramas de sua vida e para os dramas que envolviam o povo de Israel. Débora, portanto, era uma mulher reconhecida pelo seu preparo. Em quarto lugar, irmãos, nós temos no versículo 6 uma outra lição que mostra que Débora era uma mulher reconhecida por sua autoridade. Observe o versículo 6. O texto começa dizendo assim: mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e a dizer-lhe: porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Então, Débora deu uma ordem, e ela podia fazer isso porque ela tinha a autoridade de Deus para fazer isso. Ela não se levantou no meio de Israel pela sua própria vontade, e ela só exerceu esse papel porque Deus era com ela, Deus a levantou para se tornar esta grande juíza com autoridade notável que se vê no texto.
diz o texto, mandou ela chamar Baraque, ou seja, deu uma ordem, manda chamar fulano, manda chamar Baraque, porque ela tinha uma orientação para dá-lo. Assim, era essa mulher no seio bíblico, no contexto dessa sociedade patriarcal. E, finalmente, irmãos, nós temos uma outra lição a aprender com esta grande mulher no cenário bíblico pela orientação de Deus. Débora era uma mulher reconhecida por sua dependência de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Não há nada na vida, não há homem, não há mulher, não há criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, qualquer pessoa, crente, confiante, serva de Deus, que não faça o seu trabalho se não for pela dependência de Deus. Nós só conseguimos realizar o nosso trabalho a contento pela misericórdia e pela dependência de Deus. E Débora é reconhecida por sua dependência de Deus. Observem os versículos 9, 14, 15 e 16, eles dizem assim: ela respondeu, certamente irei contigo, porque não será tua honra da investida que empreendes. Ela está falando a Baraque, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi para Baraque, para Quedes. Depois o versículo 14 nos diz, então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregará a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Versículo 15. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Orezete Agoim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar nenhum, ou nem sequer um. Portanto, irmãos, esse é o contexto em que atua essa grande mulher de Deus. Um exemplo de superação, um exemplo de humildade, um exemplo pelo seu preparo, um exemplo pela sua autoridade e um exemplo pela dependência de Deus. Assim, irmãos, nós temos tido grandes mulheres, grandes mães, servas de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quanto hoje no nosso tempo. E neste momento nós agradecemos muito a Deus pela vida de cada mãe conhecida por nós, de nossa igreja, das nossas famílias, sabendo que Deus é aquele quem dá a provisão, quem conduz, quem orienta, quem dirige os passos dessas sábias mulheres de Deus. Que Deus abençoe as mulheres que nós temos em nosso meio, as mães que nós temos no nosso meio, nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Que Deus esteja abençoando neste e em todos os dias de suas vidas as mães que nós conhecemos no seio da nossa igreja, no seio das nossas famílias, das famílias de nossos amigos e de todas as pessoas que conhecemos pelo desenvolvimento deste nobre papel, que é o papel da mulher e como mãe. Que Deus esteja abençoando a todas indistintamente neste dia. Eu gostaria, irmãos, de finalizar, antes da oração final, vou fazer a leitura de uma poesia
que preparei ontem à noite. Ela já está no Facebook, no WhatsApp, mas eu gostaria de ler nesse instante em homenagem às mães de nossa igreja e aqueles e aquelas mães que estão ao alcance da nossa transmissão, as mães de nossos amigos e familiares. Nós vamos fazer a leitura desta poesia nesse momento e ela diz assim: Dia das Mães. Hoje é o Dia das Mães. Que dia tão esperado! Por elas eu agradeço ao nosso Deus amado. Hoje é o Dia das Mães. É dia de reconhecer o seu amor, doação, que só ela sabe ter. Hoje é o Dia das Mães. É nobre em cada gesto. Por isso eu reconheço o seu amor manifesto. Hoje é o Dia das Mães. Bênção de Deus ela é. Em cada povo e cultura é exemplo de mulher. Que Deus esteja abençoando a todas as mães nesse dia e eu dedico esta poesia a todas as mães, desejando que Deus as abençoe abundantemente. Que Deus nos oriente nesse dia e um dia assim muito especial e muito diferente dos dias comuns, dos dias que vivemos na nossa rotina até antes do surgimento desta pandemia. Infelizmente, não podemos nos abraçar, nos beijar, não podemos abraçar as mães de nossa igreja, mas fica aqui o nosso grande abraço e beijos virtuais para todas as mães de nossa igreja e entre os nossos amigos e familiares. Que Deus abençoe a todas. Sintam-se abraçadas, beijadas. Que Deus esteja abençoando rica e abundantemente todas as mamães de nossa igreja e aquelas que conhecemos, né, ao longo da vida. Que Deus as abençoe. Que Deus nos oriente neste dia muito especial e nos dê um dia de muita paz, de tranquilidade e de gratidão a Deus por aquelas, né, que já partiram, que foram nossas mães, pelo trabalho que fizeram no seio das famílias, no seio da nossa igreja, das igrejas presbiterianas aqui do nosso presbitério. Que Deus esteja recebendo a nossa gratidão por aquelas que já se foram e pelas mães atuais, os membros de nossa comunidade. Nós vamos orar nesse momento, irmãos. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, nós te agradecemos pelo exemplo de mulher que foi Débora dentro do cenário bíblico, por esta mulher que tu levantaste, Senhor, para ser juíza em Israel e poder desempenhar um papel tão notável, tão nobre como ela. Te agradecemos também pelas mães de nosso tempo, de nossa igreja, entre nossos amigos e familiares, pelo papel notável que elas desenvolvem no seio de suas famílias. Ó Deus, abençoa, Senhor, a cada uma dessas mães. Dirige-lhes, Senhor, os passos. Dê a cada uma delas a alegria, Senhor, de poder compartilhar esse momento com suas famílias, apesar, Senhor, de estarmos limitados por causa desta pandemia. Mas isso não impede, Senhor, que nós agradeçamos profundamente a Ti por cada uma dessas mães. Ó Senhor, tem misericórdia também dos filhos, abençoando os esposos, abençoando, Senhor, o papel singular e notável que essas mães desenvolvem no seio de suas famílias, no seio da pátria brasileira e no seio do mundo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, dá-nos um dia abençoado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Irmãos, que o Senhor abençoe a todos os nossos amados e diletos irmãos, as famílias que estão reunidas nesta manhã, na manhã desse dia, esse dia tão especial, e nós estaremos, se o Senhor assim nos permitir, novamente com os irmãos na live de logo mais às 19h30 para o nosso culto. Que Deus nos abençoe, abençoe a todas as famílias e abençoe a todas as mães abundantemente neste dia. Amém.